Olá a todos. O intuito deste vídeo é dar publicidade ao novo método de inscrição via chamada pública pela Secretaria Municipal de Educação. A partir de 2024, a Secretaria Municipal de Educação adotará como modelo de inscrição um formulário online. O intuito deste vídeo hoje é mostrar a todos os procedimentos que devem ser feitos por todos aqueles que porventura não conseguiram a nota mínima para passar no processo seletivo. Desta forma, poderão se inscrever via formulário e só poderão participar da chamada todos aqueles que fizerem inscrição dentro do período do formulário que ficará aberto, do dia 15 de janeiro ao dia 25. Esse formulário gerará uma lista de todas as inscrições feitas dentro das disciplinas. Vou mostrar na sequência para vocês um modo de acessar e um modo de preencher. Faremos uma simulação de como será esse preenchimento. Então, no primeiro momento, nós temos o processo de inscrição. Aqui para vocês, eu tenho um QR Code que vai dar acesso a esse link que está no edital de chamada pública que nós faremos o lançamento. Então, neste edital, será permitido a inscrição de no máximo 2 cargos, independente da escolaridade. No edital da prova, poderia se inscrever apenas para o nível médio, um cargo, para o nível superior, um cargo, ou 2 para o nível superior. Na chamada pública, serão permitidos 2 cargos. Então, a inscrição para os 2 cargos deve ser realizada no mesmo formulário. Então, não pensem que a partir do momento que você fizer a inscrição, usando seus dados, e porventura quiser fazer uma segunda inscrição, o formulário não vai permitir. Então, dessa forma, quando você fizer a inscrição, já deve optar lá dentro do formulário os dois cargos que você queira fazer a inscrição. Esses itens que estou mostrando aqui para vocês, eles constam do edital da chamada pública. Então, aqui o link do formulário. Não adianta quererem fazer a inscrição agora, pode ser que alguém acesse imediatamente após este vídeo estar disponível, mas o formulário só terá validade de inscrição dentro dessa data aqui. E se eu quiser participar de uma chamada pública e eu não me inscrevi? Neste momento você não vai participar. Você só vai participar de uma nova chamada quando abrir um novo processo de inscrição. Então é importante que haja o máximo de divulgação para que todos possam se inscrever. Primeiro, vamos dar prioridade a quem fez a inscrição no processo seletivo e passou. Nós divulgamos um edital de chamamento com esse quadro de vagas. Então, é o que está aqui no quadro azul. Após terminar a primeira chamada, será feito o levantamento das vagas remanescentes para novas chamadas seguidas de chamada pública, todas presenciais. Só o processo de inscrição da chamada pública é que será virtual, mas o processo de escolha é presencial, assim como vai ser a primeira chamada. Então, esgotado dentro dessa semana, do dia 22 ao dia 26, com esse cronograma que foi estabelecido, de todos os inscritos, aprovados conforme os critérios que está no edital 025/2023, faremos a chamada pública. E aí a pergunta é: os critérios serão os mesmos? Sim, serão os mesmos. Então, se para professor de educação infantil foi pedido que para o habilitado tem que ter o diploma, na chamada pública, quando eu fizer a chamada que eu queira habilitado, vai ter que apresentar o diploma. Para o não habilitado, se lá estava pedindo no mínimo terceira fase, será pedido também na chamada pública a terceira fase. Aí nós entramos naquele critério. Não temos mais candidato com terceira fase, vamos chamar aqueles que têm segunda fase, que têm a primeira, e assim decrescendo, sempre da maior graduação para o menor graduação. As documentações constam em todos os 3 editais, toda a documentação obrigatória. E o que acontece quando não há entrega dessa documentação, que é o que está aqui nesse quadro azul. Então, tem 48 horas após a escolha de vaga para que apresente a documentação ao setor de RH. Não apresentando, a vaga volta para a escolha. Como também aquele que apresentar dados inverídicos, documentação falsa. Muito cuidado com essas facilidades. Nós já identificamos em processos anteriores documentação
falsa. O candidato foi exonerado, vai ser aberto um processo civil por conta da fraude apresentada. Então, por isso, a solicitação aos não habilitados de um atestado de frequência e histórica. Importante estar cursando no ato da escolha e durante a conferência durante o ano que será solicitado. Há a previsão de que a cada 3 meses nós possamos solicitar um histórico ou um atestado de frequência atualizado. Então, se eu me inscrevi, estava na quarta fase, e no momento da escolha apresentei o atestado de frequência histórico de quarta fase, se eu chamar ele num próximo semestre, a não ser no caso de reprovação, ele deve estar na quinta fase. Então, não pode ter um processo de só se inscreveu na faculdade para pegar a vaga e depois trancou. Tem que estar cursando. Importante frisar isso. E os documentos iniciais, CPF, RG e o comprovante de habilitação lá para pegar a vaga. E nós temos também um assistente virtual, que está aqui o QR Code, que vocês podem acessar. Ele vai dar algumas respostas para a maioria das perguntas que vocês têm sobre o edital, sobre o processo seletivo e tudo que vai ser relacionado à escolha de vaga. Então, voltando aqui ao nosso formulário de inscrição, vou mostrar agora para vocês quando eu abro o link, até para que esse vídeo não fique muito extenso. Então, quando eu abro o link, ele vai me jogar para um outro local de inscrição. Neste local, nós temos este modelo aqui, eu vou apresentar para vocês, para que vocês tenham a visão de quando vão fazer a inscrição. Clicando no link de inscrição, vai aparecer o que está, acredito eu, aparecendo aí para vocês. Então, nós temos 3 opções. Nova inscrição, consultar uma inscrição, consulta pública. Nós solicitamos ao sistema beta que fizesse uma adaptação à lista de espera. Lista de espera essa que é utilizada em outras redes para quando tem alunos em fila de espera nas escolas. Então, nós fizemos uma adaptação para a nossa necessidade, porque o Tribunal de Contas solicitou que os processos de escolha não fossem feitos mais da maneira como era feito, em que 2 ou 3 candidatos eram chamados dentro da sala, quem tinha interesse na vaga, e quem tinha maior graduação ficava, os demais saíam. Agora é feita uma listagem com a classificação desses interessados. Então, a consulta pública ele não vai funcionar. Aqui embaixo, no rodapé, tem um vídeo explicativo que quando você clica, ele abre essa tela explicando como é que é o processo de inscrição. Eu poderia ter disponibilizado só isso aqui para vocês? Poderia, mas ele é um vídeo explicativo apenas para o processo de inscrição na fila de espera para aluno, não para essa finalidade que nós estamos mostrando agora para vocês. Então eu vou clicar aqui em nova inscrição, nota que vai carregar aqui a página, então o primeiro carregamento sempre demora um pouquinho mais. Ele abre aqui embaixo, selecione uma das configurações abaixo, você tem que selecionar o edital que você está se inscrevendo, que é o 03, e habilitar o botão de não sou robô. Se eu não escolher aqui o edital, só habilitar não sou robô, o botão de prosseguir não vai. Vou prosseguir, vai perguntar os dados aqui. Eu fiz os dados fictícios de um candidato, vou preencher com esses dados aqui e vou colocar lá para que vocês acompanhem. Então o processo vai ser deste modo. Coloquei o nome, aqui notem que está com essa adaptação, né, nome da criança barra candidato, por conta de ser uma lista de espera que foi adaptada para esse processo. Data de nascimento, eu vou avançar. Aqui ele pede para selecionar, notem, no celular vai ser o mesmo procedimento, então eu vou clicar em educação básica. Ele vai perguntar qual é o nível que eu quero. Como o sistema beta só tinha 3 opções, fundamental, EJA e médio, nós optamos nesse primeiro momento. E todos, independente se vai trabalhar em educação infantil ou no ensino fundamental, todos vão escolher como nível fundamental. Clicando no nível, habilita essa guia da etapa. Aqui na etapa, nós recomendamos o seguinte: eu sou professor de anos iniciais, então nesta etapa aqui eu já vou selecionar
aquela em que eu tenho uma pretensão maior. Eu posso me inscrever para duas, mas aqui eu vou sempre colocar aquela primeira, a minha primeira prioridade, é que eu tenha maior graduação, é que eu já sou habilitado. Então eu vou colocar anos iniciais, e a partir do momento que eu clico aqui, aparece esse selecionar escolas e turnos. Então eu clico aqui e ele vai jogar para frente, para a próxima tela. Aqui agora em escolas, é que lá atrás a minha primeira opção eu botei como anos iniciais. Então aqui eu vou habilitar essa primeira opção. Vou procurar anos iniciais, está aqui. E o que é esse Secretaria de Educação no final? É porque nós não temos ainda o quadro de vagas por escola. Então aqui é uma inscrição geral. E o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou me inscrevendo para anos iniciais na Secretaria de Educação para as vagas que podem surgir. Questão do turno. Devo enfatizar que não significa que se na inscrição você só habilitou o matutino, significa que você está se inscrevendo para uma vaga nos anos iniciais só no matutino. O turno neste formulário não pôde ser tirado, então ele ficou como um campo obrigatório aqui a ser preenchido. Então eu posso escolher matutino, vespertino, até 3 turnos. Eu não posso botar os 4 aqui, assinalar os 4. Eu posso deixar isso aqui desabilitado, matutino e vespertino, e só botar o integral. Como nós temos turmas só do EJA, que é noturno, não significa que o candidato, quando escolher a opção aqui de alguma disciplina que seja para o EJA, e ele não habilitou o noturno, que ele não vai trabalhar nessa turma se ele tiver a chance de escolher, certo? Então aqui o turno não vai influenciar na sua escolha. Escolhi anos iniciais, mas eu tenho mais o interesse. Eu gostaria muito de trabalhar em um outro cargo. É aqui que eu vou escolher esse outro cargo. Selecionar mais uma escola. Então, eu vou procurar aquele cargo que eu tenho interesse e que eu possa comprovar a habilitação nele. Então, eu vou escolher um cargo de orientador de tecnologia. E aí, a mesma coisa com relação ao turno. Vou botar aqui um matutino vespertino. Ou eu sei que educação, laboratórios de informática só vão funcionar manhã e tarde, que significa o período integral. Posso botar mais outro nível? Não. O edital é bem claro, você só pode escolher 2. O formulário vai permitir que você habilite mais um, mais outro, ele vai criando aqui para você escolher. Só que vai chegar aqui na frente, esse botão aqui do avançar não vai. Então ele não vai deixar você seguir com essa inscrição. Então você vai ficar parado ali e vai dizer que deu um erro no ato da inscrição, mas foi porque você habilitou mais disciplinas do que poderia. Então eu vou excluir. Notem que aqui ainda está proibido para mim avançar. Excluir. Habilitou. Porque ele está, né, programado para que você só possa escolher 2. Importante. No edital está dizendo que você deve apenas escolher na hora da habilitação aquele que você tem o maior grau de habilitação. Então, se eu tenho o diploma já de anos iniciais, é essa daqui que eu vou habilitar lá nos critérios. Vocês já vão ver o porquê. E não o de orientador se eu estou na primeira, quinta, terceira, sétima fase. Se eu ainda estou cursando. É sempre de maior. Se eu estou cursando anos iniciais no 8º semestre e estou em informática no terceiro, só vou selecionar lá o 8º. Então eu deixo assim, vou para avançar. Aqui é todos os dados pessoais do candidato. Masculino, filiação. Posso botar só o nome do pai. Pai, sexo, masculino. Não precisa dar de CPF e RG do pai e da mãe. Adiciono. Quero adicionar o nome da minha mãe também. Ok. Filiação, mãe, sexo feminino. Também não precisa dos outros dados. Adiciono. Está tudo adicionado ali, vem em fechar. Então está aqui a minha filiação. Estado civil, escolham qual é o estado civil. Grau de instrução, selecione o grau de instrução. Telefone, vou clicar ali dentro. Digo que é um celular, não preciso também dar muitos detalhes. Boto 2 letras só para habilitar a descrição. Também não está como obrigatório a descrição. Tudo que tiver um asterisco vermelho, vocês vão saber que é o obrigatório.
Tá o número de telefone, adicionei, fechei. E-mails não precisa. CPF, aqui, como eu disse que eu gerei de um candidato fictício, né? Vou pegar esse CPF, que não é um CPF válido. Digo válido, não foi tirado de... Mas ele é... O RG está como opcional. Se alguém tirar um print para pegar quem é esse CPF aqui, é um CPF que foi gerado aleatoriamente por inteligência artificial. E aí eu tenho os dados aqui. Obrigatório aqui é sexo, filiação, estado civil, grau de instrução, telefone e o CPF. E aí é esse CPF que vai ficar vinculado na inscrição. Vou em avançar. É aqui nos critérios que vai gerar uma lista de classificação que será validada. Pode ter alguém que queira burlar o sistema e queira dizer, eu tenho diploma e estou na quinta fase, para que a pontuação aqui do lado seja somada e ele fique com a pontuação maior. Não pode haver esse tipo de pontuação. Só vai existir ou 14 ou 15, de 15 para baixo. Tudo que ultrapassar de 15, a gente sabe que alguém fez a inscrição errada. Porque eu só vou poder escolher um nível daquele que eu tenha maior nível de graduação. Então aqui eu vou botar como eu tenho a formação, vou ficar com 15 pontos. Se eu selecionar dois, como eu falei, tudo que passar dos 15 pontos aqui embaixo, significa que alguém fez a inscrição errada. E se fez a inscrição errada, nesse caso a gente só vai considerar essa pontuação da maior, se ele selecionou a primeira e botou lá 12º critério, né? Então aqui já é para educação especial. Então vamos já enfatizar essa situação aqui, é para chamada pública. O que o edital lá do processo seletivo exigia para o não habilitado? Quinta fase. No processo seletivo, quem fez a prova e passou como não habilitado tem que apresentar a quinta fase. Na chamada pública, nós vamos chamar por essa ordem aqui, até chegar na quinta fase. Não temos mais candidatos professores da educação especial com quinta fase. Vamos para a quarta. Não vamos recorrer ao edital da prova, ao edital da chamada pública enquanto houver candidato inscrito lá no edital do processo seletivo que passou na prova. E os critérios que estão lá é quinta fase. Só vou vir para a chamada pública quando esgotar aquela lista. Vindo para cá, eu começo da 10ª fase e vou decrescendo. Então, aqui, esses 11º, 12º até o 14º critério são para os candidatos à educação especial, caso a gente tenha necessidade de chegar nesse critério aqui. Então, se alguém tem, eu estou só na primeira fase, não sei se vai ter vaga para mim, mas eu vou ficar inscrito, porque pode acontecer mais chamadas, como vocês já têm ciência que pode acontecer inúmeras chamadas. Em 2023, nós realizamos 45 chamadas. Vamos abrir um período do dia 15 ao dia 25. Vai ter um número X de inscritos para um número X de disciplinas. Após esgotar a lista do edital e a lista desse edital da chamada pública, nós abriremos uma nova inscrição de chamada pública nos mesmos moldes para ter uma nova lista, certo? Se, por acaso, não se inscreverem nesse primeiro momento, não vai poder participar de qualquer chamada pública realizada enquanto houver candidatos. Quando abrirmos um novo período, você pode se inscrever. Selecionei meu diploma, vou avançar. Aqui ele está me dando um resumo da minha inscrição, eu estou em confirmação. Então aqui está a questão educação básica, ensino fundamental. A minha opção inicial, anos iniciais, e aí está fechando com o que eu coloquei em primeiro lugar, e a minha segunda opção. E aqui os turnos que eu quero trabalhar, compreendendo que seja matutino e vespertino. E vou finalizar a inscrição. Ele está finalizando. Muito importante. No computador, se eu der um Ctrl P, vai abrir um formulário de impressão, né? Ctrl P, abre uma página para que eu consiga imprimir esse comprovante. No celular não tem essa opção. Então é importante que o candidato tire um print deste código de inscrição, para que possa consultar lá na página inicial. Vocês viram que tinham o consultar classificação, ou consultar inscrição, desculpa. É com esse código aqui que você vai acessar. E aqui embaixo está dizendo que você se inscreveu, está aqui a confirmação de que você foi inscrito, na data que você se inscreveu e no horário que você se inscreveu. E aqui depois vai dar a posição conforme tenham mais candidatos inscritos.
Nesse caso, não deu posição nenhuma ainda, porque não tem um outro para dizer qual é a posição dele nessa classificação. Se mais empatarem nesse critério aqui, todos vão ter a formação na educação infantil, por exemplo, em anos iniciais, vai dar com 15 pontos. No edital está dizendo que o tempo de serviço e o tempo de serviço na disciplina devem ser levados no ato da escolha, porque pode acontecer isso aqui. E como é que o sistema vai desempatar? Provavelmente no ato da inscrição. Se eu me inscrevi primeiro, você se inscreveu depois, eu vou ficar em primeiro, com a mesma sua pontuação, só que o sistema vai desempatar com base no horário da inscrição. E aí, no ato ali, vai ter dois candidatos empatados para a gente na lista, o José e a Maria com 15 pontos. Como eles estão empatados nesse quesito, nós vamos chamar. Você tem tempo de serviço para ser apresentado, apresente aqui. Você tem um tempo de serviço na disciplina específica, apresente aqui. E aí vai ser o critério de desempate. E aí está confirmada a inscrição e é gerada uma lista depois na secretaria para realizar a escolha. E é dessa forma que a Secretaria de Educação vai fazer o processo de inscrição dos candidatos que têm interesse em participar da chamada pública. Se não tem certeza se acertou alguma coisa aqui, a partir do momento que você confirmou, você não tem como voltar porque você já gerou a inscrição. O momento de voltar é até aqui o momento da confirmação, que ainda vai ter um botão lá embaixo no formulário de voltar e você editar alguma informação. Partindo desse ponto da confirmação, você não tem como voltar. Você já realizou a inscrição, e aí, se no ato da inscrição você informou alguma coisa errada, e no ato da escolha for comprovado que você disse que era formado, mas não era, você vai ser tirado da lista e não vai poder participar da escolha, conforme está previsto nos editais. Acredito que tenha sido bem direto nas possíveis dúvidas que vocês tenham. Nós temos ali um agente virtual, né, uma inteligência artificial que vai poder tirar algumas dúvidas de vocês. E na sequência, vocês vão poder acessar também o edital que vai estar publicado lá no Dom e vocês tirarem algumas dúvidas, que também tem um contato da secretaria, que a partir de segunda-feira estará já ali atendendo a todas as dúvidas que porventura ficaram durante este breve vídeo de explicação para vocês, certo? Então, muito importante tirarem um print deste comprovante que vocês terão ali liberados após a confirmação da inscrição. Vão surgir dúvidas que porventura não foram respondidas neste momento. Gostaria de esclarecer também um ponto bem pertinente, que para 2024 foi aprovado, né, em 2023 a lei do ACT, em que nós conseguimos tornar uma situação um pouco mais nivelada com relação àquele professor que não tinha quantidade mínima de horas para compor uma carga horária de 10, de 20, de 30 ou de 40 horas. E aí tinha um professor que estava lá trabalhando 10 horas, com 8 horas de sala de aula, mais as 2 horas de atividade, ganhando por 10 horas, e tinha um outro professor que só tinha 6 aulas, que também estava ganhando por 10, mas não cumpria 2 horas de atividade dentro daquele que ele tinha. Ele tinha que ficar mais 2 horas à disposição da escola e não ficava. E aí aquele que efetivamente ganhava por 10 reclamava daquele que não estava ganhando por 10 também, mas não trabalhando a mesma quantidade que ele. Questão de valores de hora-aula, isso o sistema ali já foi configurado para gerar esse valor. Mas é o mesmo que está sendo pago da forma como vinha sendo pago. Agora só há o fracionamento para tentar diminuir essa diferença entre aquele que efetivamente tinha a carga horária mínima. Todos terão direito a completar a carga horária mínima, mas em casos excepcionais em que a carga horária mínima não for atingida, vai ser pago pela carga horária efetivamente que ele vai executar. Existe a lei da CT que foi disponibilizada inclusive para as escolas. Nós também vamos disponibilizar lá nos meios possíveis, nos grupos dos gestores, para que sejam repassados a vocês. E quaisquer dúvidas referentes a isso, peço que entrem em contato. Não criem narrativas, que já teve professor entrando em contato comigo diretamente, que faríamos um novo processo,
que os professores agora vão ter o salário dividido por uma faixa de valor lá. O critério que nós estamos adotando é só a de tentar equilibrar o número de horas-aulas, a carga horária mínima e, quando não possível for, pagar o que efetivamente for feito. E também cumprindo com a hora de atividade. Porque antes eu só poderia abrir uma vaga na Secretaria de Educação para alguma escola quando eu tivesse uma carga horária mínima de 8 horas aula. Agora eu posso abrir uma vaga se eu tiver 2 horas aula. O professor, dentro dessas 2 horas aula, vai trabalhar X minutos com alunos e tantos minutos de hora de atividade que ele tem dentro dessas 2 horas aula. E assim, a gente tenta, de alguma forma, deixar o sistema mais transparente. A mudança para a tecnologia, né, como o formulário de inscrição, gera um pouquinho de dúvida de como vai funcionar, como não vai funcionar, mas o intuito é justamente atender ao que os órgãos de fiscalização estão pedindo às redes municipais. Inclusive, já geraram as fake news de que o município faria o processo de escolha igual o Estado faz, que é a inscrição online e escolha online. Inclusive, o modelo de inscrição do Estado é um modelo que é próprio deles. Tem inscrição, tem lá a intenção de vaga, você escolhe a escola, já tem isso pré-definido. Nós não conseguimos ainda ter este nível de antecipação por conta do processo de escolha dos efetivos. Mas o intuito é que a gente progrida nisso e que já lá em dezembro a gente já tenha isso pré-definido para que a gente possa já antecipar. Prova disso, a gente está conseguindo realizar a escolha de vaga dos ACTs em janeiro, o que antes acontecia lá faltando uma semana para iniciar a aula. A gente vai começar em janeiro, dia 22 ao dia 26. As aulas efetivamente com os alunos começam no dia 15 de fevereiro. Se porventura houver necessidade de chamada pública, nós faremos naquela primeira semana de fevereiro e naquelas datas em que forem necessárias para que a gente tenha o máximo de quadro de professores completos já no dia 15 de fevereiro, quando iniciar as aulas. Tá certo? Então, no momento era isso. Agradeço a paciência de todos que assistiram até aqui e qualquer dúvida, entre em contato.